que é a disciplina que vocês estão agora, as ferramentas empreendedoras, como o Design Thinking e o Canvas, têm sido bastante utilizadas em vários cursos da área de saúde, e, assim, em fisioterapia a gente não poderia deixar, né, de colocar para vocês, porque vocês podem utilizar isso até em projetos de pesquisa, projetos de extensão, negócios, né, na área de fisioterapia, startups. Então, hoje em dia, a gente tem a Sintec aí, que já tem uma abertura grande, né, que é o Centro de Inovação da Universidade Federal de Sergipe, do qual eu também participava, onde vocês podem fazer cursos, inclusive, sobre cada ferramenta dessa que eu vou fazer, porque aqui eu vou dar só uma geral para vocês entenderem como são e como empregar, mas vocês podem participar de todos os editais que tem aí e conseguirem desenvolver isso nos projetos. Então, eu vou deixar no final para vocês tirarem as dúvidas e fazerem as perguntas. Como é que a administração e o marketing, ela hoje em dia, ela visa o uso dessas ferramentas? São modelos mentais, né, que fazem conexões e são ferramentas bem exploratórias que a gente aplica no planejamento estratégico. Você pode usar isso para a carreira acadêmica de vocês também, para, por exemplo, criar uma startup, para as suas redes sociais também, ou para qualquer outra coisa que vocês queiram fazer aí dentro da universidade ou fora da universidade. Hoje em dia, eu vou trabalhar com design thinking com vocês, porque no passado a gente trabalhava com ferramentas mais antigas, mas assim, o modelo mais moderno é esse design thinking que faz você pensar visualmente. E essa geração de vocês é uma geração que tem muito a ver com visual, é atraída, tanto é que vocês não têm mais paciências assim para lerem textos grandes, assistir vídeos muito longos. Então, o design thinking ele possibilita que você crie, através da ferramenta, rápidas inovações e rápidos conhecimentos, usando também a questão visual. O foco dessa ferramenta é o usuário. No caso aqui, a gente vai, quando eu falar usuário, vocês vão substituir pela palavra paciente, cliente, vocês vão sempre fazer interface com a fisioterapia. É focado em operações de possibilidade, ou seja, é focado numa coisa que você pode construir e vai resolver alguma possibilidade, algum problema, né? E vai solucionar você algumas opções. Tem também a questão da cocriação, ou seja, você, quando usa o design thinking, você colabora em grupo, interage. Por isso que é muito utilizado hoje nas universidades, porque vocês, a classe, né, aí a turma de vocês podem criar equipes e trabalhar nessa metodologia, colaborando, interagindo e resolvendo até os problemas de outras equipes, em desafios. Causa engajamento e melhora a produtividade, porque a gente faz isso rápido. Vocês estão vendo que a gente usa muito esses post-its coloridos, e eu vou explicar por quê. Transcende essas barreiras interdisciplinares, ou seja, você pode conectar na sua equipe alguém do curso de design, por exemplo, aí da faculdade, com o curso de tecnologia da informação, de administração, então, ou alguém lá da medicina. Então, vocês podem ter atores diferentes nas equipes de vocês. É focado muito na empatia, né? Vocês colocar no lugar do outro e trazer uma solução para aquele problema da outra pessoa. Vou dar um exemplo. A Uber. Uber foi focada em pessoas que precisavam do carro e, de repente, não tinham ou que não queriam, né, dirigir um carro naquele momento, não queriam pegar um táxi, e aí pensou-se nesse modelo, né, que foi a Uber. Então, o iFood, então, várias empresas usaram a ferramenta do Design Thinking para criar essa jornada e as suas empresas, né, que hoje faturam muito, mas em cima de uma empatia, de um problema da pessoa. Para vocês abrirem a cabeça de vocês e compreender como é que isso pode ser usado na fisioterapia, é preciso que vocês tenham uma mente aberta, preparada, que expanda, que seja fora da caixinha, que saia da área de conforto, né, da zona de conforto de vocês, né, que são basicamente
A fisioterapia fica muito focada no tratar, no prevenir, não lê outras coisas sobre administração, sobre marketing, sobre redes sociais, né, sobre essas ferramentas, e não conhece outras pessoas. Então, muitas vezes, você cria um modelo de negócio para a fisioterapia, ou você cria um problema que não é real, é um problema que você que pensou que era, mas você não foi a fundo, não entrevistou as pessoas, não fez toda a jornada do design thinking, e aí você parte para um projeto já que está fadado a dar errado, né? Já porque você não aprende com suas falhas, você não aprende com a jornada, né, do usuário, do seu paciente. E essa mente preparada também, ela procura se conectar a ideias diferentes, as pessoas diferentes, ela entende os contextos, os problemas e as oportunidades e aprende, como eu disse, a partir das suas falhas e é empreendedor. Então, o problema do design thinking, ele está centrado no ser humano, tá? Conhecimento profundo. É diferente dos outros métodos que o ser humano, a pessoa não é muito envolvida na solução. Escuta todo mundo, todos os especialistas, todos os doutores, menos o usuário, menos o paciente, né? E aí, sim, com que clareza você vai ter que entender esse problema? A gente tem que abraçar as possibilidades, as ambiguidades, né? Ter questões desconhecidas, informações, né? No nível de incerteza, né? No design thinking, a gente nunca tem um nível de certezas, tá? Então, quais são os dados que a gente pode disponibilizar nessa ferramenta? Não tem muita informação. Você que vai criar a informação a partir do seu conhecimento, das suas avaliações. É bem diferente do método analítico, que é baseado em evidência científica e o passado é o preditor, ou seja, você vai lá, pega as evidências e vê lá como resolver um problema de um paciente que tem artrite reumatoide. Aí você pega aí todos os artigos e só vai trabalhar em cima disso. No Design Thinking, você, além de ler os artigos, as evidências científicas, você vai conversar, você vai fazer uma imersão na vida daquele paciente com artrite reumatoide, entendeu? Então, as informações são para avaliar se realmente aquele produto que você está criando vai dar certo. No Design Thinking, a gente tem 3 ferramentas, assim, dentro de uma grande ferramenta, que é a ferramenta inspiradora, a inspiração, a ideação e a implementação. Então, cada fase dessa aí, dentro dessa ferramenta, ela vira várias ferramentas para você completar essa sua jornada, a jornada do usuário, né, do cliente. Nessa primeira conceito aí, que é a primeira fase, a gente tem o desenvolvimento do produto, do novo produto, o serviço que você vai prestar, um processo, tá? Então, ela é como você inova, com o produto, com o serviço, ou com uma ideia de valor agregada para uma determinada pessoa, cliente ou paciente. No Design Thinking, a gente tem essa abordagem de experimentação, onde nenhuma ideia é considerada uma ideia absurda, né? E a gestão do conhecimento, ela procura captar, armazenar e disseminar esse uso desse conhecimento para você poder colocar em prática, certo? A estratégia e o conhecimento de todas as pessoas que colaboraram no projeto. A jornada do serviço, por exemplo, você diz assim, vou dar um exemplo aqui para vocês. Última vez que você usou um serviço público, o que aconteceu? Marque o antes, o durante e o depois. Aonde no processo você vivenciou os desafios? Aonde no processo você vivenciou algo bom? Então, sempre nessa jornada, a gente vai pensar ali em alguma coisa que pode ser melhorada. Aqui eu coloquei um serviço público, por exemplo, do SUS. Como o SUS, quando você utilizou, como foi para marcar uma consulta no SUS, como foi o durante e o depois. Quais foram os desafios que o paciente vivenciou para marcar aquela consulta? Quais foram as coisas boas que ocorreram? Então, a gente, nessa jornada, para resolver um problema de alguém, a gente tem que trabalhar com perguntas.
e fazer essa inspiração através de uma imersão, que é onde você vai fazer um profundo mergulho aí nos problemas, na observação, na escuta, mapear o problema, criar as pessoas. Então, no SUS, por exemplo, senhor José, 75 anos, viúvo, mora no bairro tal, frequenta a unidade de saúde do SUS, do seu bairro, não tem quem vá levar ele. Então, você vai criar vários personagens. Dona Maria, mãe de 3 filhos, mãe solo, mãe solteira, leva as crianças para a unidade, faz o preventivo lá. Então, quem são esses personagens? Né? Você vai entrevistar os próprios personagens ali do SUS. Essa entrevista tem que ser bem empática, você tem que assim, fazer, se colocar no lugar da pessoa, porque se você não se colocar, você não vai ter essa jornada aqui e você não vai ter um rapport, que é o quê? Você não vai fazer uma conexão com essa pessoa. Tá? Então, assim, para você ter um sucesso usando essa ferramenta do design thinking, você também tem que saber como entrevistar. Por que entrevistar? Você vai entrevistar para entender as motivações, emoções e pensamentos e identificar aí os desejos, focar na necessidade. A gente fala no design thinking que a gente foca mais na necessidade do que só no problema, entendeu? Então, é por isso que você pode começar a entrevista com essa pessoa, fale-me da sua última experiência no SUS, pergunte questões, o que você achou do serviço, encoraje a pessoa a contar histórias, né, de que ocorreram com ela, outras pessoas, preste atenção nas inconsistências e nos sinais não verbais, por exemplo, alguma cara de espanto, alguma cara de insatisfação, de raiva, quando a pessoa fala naquele problema, não sugira a resposta, porque você vai criar um viés, entendeu? Você tem que deixar a pessoa nessa entrevista, você pode até gravar, pedir para gravar, você vai deixar livre, vai deixar bem livre para que o outro possa expressar. E quando eu falo, isso aí pode ser aplicado tanto para o SUS, tanto para as questões de fisioterapia, dos serviços de fisioterapia, da clínica, de um projeto seu que você esteja construindo e vai utilizar para alguma determinada finalidade, você tem que consultar o usuário. Porque se você fizer da sua cabeça, sem a jornada do design thinking, esse produto pode estar fadado ao fracasso. Essa definição do problema, a gente trabalha em mais ou menos 20 minutos, vendo como pensar dos diferentes ângulos após você ter essas questões associadas, analisar bem o modo de fazer a melhor forma. Será que vai ser um app que eu vou criar para resolver esse problema? Mas o app exige memória no celular, a população é pobre. Será que tem um celular bom para baixar esse aplicativo? Ou é melhor uma plataforma que você cria na internet e entra pelo link e todo mundo vai ter acesso? Né? Então, esse produto vai ser caro, esse produto vai dar acesso ao meu paciente, que é um paciente de classe média baixa, mas se for classe média alta, minhas pessoas, qual a exigência desse grupo? Então, vocês têm que começar a pensar nisso aí. E aí, eu passei já para Ivone essa aula aí em PDF, e aí a gente tem essa definição do problema aí, que eu quero que depois vocês façam essa jornada aí, criem um problema e façam, né? Eu já passei um modelinho aí, Ivone, aí eles podem criar depois e a gente dá um feedback para eles com relação, né, no próximo encontro, os problemas que cada um criou e as soluções. Depois, os personas. Geralmente, a gente passa 15 minutos criando esses personagens depois dessas entrevistas, né? Então, por exemplo, quais as características? Eu falei de 2, né, para vocês. Aquele senhor viúvo, idoso, que frequenta a unidade, não tem ninguém, e a mãe solo com 3 crianças, mas pode ter outros personagens também. Pode ter, de repente, um usuário de drogas que frequenta a UBS, né? Você pode ter, de repente, uma pessoa com necessidade, com um portador de deficiência, que tem uma necessidade específica ali, cadeirante, e ele vai procurar aquele OBS, porque ele não pode tratar na rede privada, então vocês vão
usar as fontes para criar personas, entrevistas, pesquisas etnográficas, levantamento de dados, inclusive da região de vocês, artigo científico. Então, aí você junta tudo. É diferente da parte analítica, que você vai fundamentar só em artigo científico. Essa aí você vai fazer uma pesquisa ativa, tá? E aí esse conhecimento é essencial para criar suas ideias e ter uma base de motivação desse público-alvo para ele aderir à sua solução, né? Então, tenha cuidado com os extremos medianos, porque como eu tenho aqui essas personas que eu falei, eu tenho os extremos, né? A média é o que vai gerar o seu norte, e os extremos são aqueles casos assim que não são, digamos assim, consenso comum, tá? Quem é seu público-alvo, o nome dele, a idade, o trabalho dele, né? O que ele faz, as perguntas que você vai fazer. Eu também coloquei essa persona aí para vocês na aula, e vocês também podem usar esse modelo para fazer isso aí. Na etapa de mapeamento propriamente dito, você identifica o problema, quem é o usuário, o público final, e identifica também os fatores que contribuem para as consequências do usuário nesse sistema. Por exemplo, eu estou dando exemplo do sistema SUS, como melhorar. Então, eu apresento um problema. Como melhorar a experiência do usuário do sistema de saúde na marcação, por exemplo, da reabilitação, da fisioterapia, do psicólogo, né, desses profissionais que ele precisa, ou do médico, da saúde, da família. Então, como é que a gente vai fazer isso? Um brainstorm, que é uma tempestade de ideias, ou uma seleção de alternativas que vocês usam, vários, né, da equipe dão alternativas e a gente cola no quadro todas essas alternativas para depois chegar a um consenso das melhores alternativas. Então, a ideação é a fase que você faz a imersão, identifica, né, as ideias, gera as várias ideias, identifica a oportunidade de inovar, e esse processo de inovação tem sempre que utilizar uma tecnologia, tá? Através do brainstorms, que são isso, ó, vocês veem um quadro aqui cheio de ideias, você seleciona as melhores alternativas aí do seu grupo. Vou dar um exemplo. Como podemos? Qual é a ação que queremos realizar? Nós queremos melhorar o acolhimento no pronto atendimento, eu estou colocando aqui o SUS, ou queremos melhorar o acolhimento na fisioterapia, na clínica escola de fisioterapia, ou queremos melhorar o acolhimento no laboratório da Universidade Federal de Sergipe. Então, para quem será atingido? Qual o grupo que vai atingir essa ação? Né? O público-alvo será os pacientes? Que tipo de paciente é esse? Quem é que mais vai nesse local que você está investigando? O que a gente quer como ação? Aqui, ó, a ação principal seria objetiva a qualidade no atendimento. Então, como podemos agora, você sabendo qual é o seu público, aqui é o pronto-socorro, pronto-atendimento, o público-alvo é os pacientes, e aqui é a qualidade no atendimento. Aí você pode fechar esse pensamento aqui, para jogar para o grupo pensar. Como podemos melhorar o acolhimento do pronto-atendimento, ou seja, o que é aqui, para os pacientes, que seria o seu público-alvo, tem um atendimento de qualidade, né? Então, essa é a pergunta principal que a gente vai fazer. Questões de inovação. Aí você pega o problema-chave e torna uma questão de inovação. Sua questão deve começar isso aqui. Como podemos inovar o acolhimento no pronto atendimento aos pacientes que são usuários, né? E aí, assim, a gente vai criar uma plataforma para agendar antes. Lembre-se que eu falei, será que o app é viável? Será que esses pacientes eles têm condições de ter um celular bom para ter mais um aplicativo instalado, ou o aplicativo vai... Você tem que perguntar a ele como é essa questão do aplicativo, qual o celular que ele tem, a internet de boa qualidade ou não. E criar essa situação. Ou esse atendimento vai ser, ele vai lá na unidade e tem já lá um totem, ele mesmo pode agendar, como a gente faz agendamento no Detran.
Por exemplo, eu estou dando só algumas ideias e algumas sugestões, mas quem cria isso são vocês, em cada equipe. Nós queremos melhorar o acolhimento no pronto atendimento. Para quem? Para os pacientes. E aí, como é que a gente vai melhorar essa qualidade? Aí a gente vai ter o brainstorm, que é conhecido como o toró de palpites, que é aquele que eu falei, onde vocês colocam lá os palpites, né, as soluções de vocês. Aí você fala com o seu grupo sobre essas ideias, posiciona as questões lado a lado, assim, questões aí você pode colocar questões que são viáveis, questões que talvez sejam viáveis e questões que não são viáveis. E aí compartilha com todo mundo no grupo. E por isso que a gente faz no post-it, porque você pode tirar uma questão de um lado para o outro, no final vai ficar o que o grupo decidir. Lembrem que sempre a discussão tem que ser uma discussão boa, não pode ninguém levar para o lado pessoal nem sair chateado, porque de repente o que vocês escolheram hoje nem é o que vai dar certo. Por isso que o design thinking permite que você esteja em constante dinâmica e mudança. Quais são as regras para vocês participarem desse momento, que, né, esse momento que você troca, faz esse toró de questões, de ideias, essa nuvem, né, de ações. A gente não deve fazer crítica ou julgamento, tá, uns aos outros. Se a pessoa disser, eu vou fazer resolver esse problema dessa seguinte forma. Aí você acha que a pessoa tá louca, deu aquela solução. Não, você não pode julgar, deixa ela colocar lá. Depois é que a gente vai ver se tem ou não a ver aquela solução dela com esse problema, porque a gente também tem a questão de ter feito as pessoas e o usuário. Encoraje ideias doidas. Quem trabalha com inovação encoraja isso. Por isso que na fisioterapia, como é muito tradicional, vocês têm que aprenderem a sair da caixinha. Vocês têm que aprender a deixar muito o medo de perder a reabilitação, a prevenção e a promoção em fisioterapia, que é o que gerou a nossa profissão, encorajar a pessoa a ter novas ideias, tá? Porque essa geração, o novo que vem por aí, ela é encorajada por novas ideias. Você não pode, se você não pode ir contra que a inovação chegou e a tecnologia avançou, e houve essa disrupção agora na pandemia, então você tem que encorajar para ver o que, é que pode sair de bom para a fisioterapia aí. Construa sobre as ideias dos outros, ou seja, uma pessoa deu uma ideia, escute, seja educado, você tenha compaixão, empatia com o outro e construa com ele e sobre as ideias dele junto, né? Tipo formiguinha que trabalha em equipe para todo mundo ter um ganho, um benefício no final. Mantenha o foco no assunto proposto, ou seja, tenha cuidado, porque nessa brainstorm muita gente fala tanta coisa que aí o foco seria o quê? Atendimento, melhoria do atendimento do usuário do SUS. Aí, daqui a pouco, vocês já estão falando em outra coisa, estão falando em atendimento da Unimed, isso, aquilo, outro, plano de saúde privado. Então, não pode sair do foco. Tem sempre ter uma ou duas pessoas bem focadas nisso aí, né, em manter o foco. Uma conversa por vez, para vocês não se perderem também, tá? Então, todo mundo vai falar, mas vai falar com a educação, vai dizer, olha, eu acho que essa ideia e tal, eu queria propor isso aqui, queria que vocês pensassem. Seja visual, vocês podem colocar as ideias também através de desenhos, de fluxogramas que vocês gostam de fazer, mapa mental, modelo mental. A quantidade de ideias importa sim, tá? Por quê? Porque tem que fazer aquilo que eu falei, você separar a ideia, as ideias mais importantes, as ideias que podem ser utilizadas e as que não vão ser utilizadas. Então, o brainstorm é esse aqui, ó. Uma conversa por vez, quantidade de ideias importa, construa sobre as ideias dos outros, encoraja as ideias doidas, seja visual, colocando em mapas, né, e também nos post-its, mantenha o foco no assunto e não faça críticas ou julgamento.
Aí a gente vai passar para outra etapa, que é avaliar as ideias. Aí você vai avaliar as ideias, aí você começa para separar as ideias, ver aquelas que têm viabilidade política, administrativa, que dá para construir, né? Quais são as restrições dessas ideias, praticabilidade, que é, será que é possível tecnicamente? A gente criou uma plataforma, mas será que a gente vai conseguir que essa plataforma seja comprada a ideia pelo pessoal de TI, algum aluno de TI que vai fazer um TCC, por exemplo, e criar essa plataforma para a gente? Ou o governo vai pagar, ou eu tenho um financiamento, ou eu tenho um edital. Desejabilidade será que as pessoas, vai fazer sentido para essas pessoas, para os usuários, será que eles vão desejar usar essa plataforma, ou ir nesse totem lá e usar, ou baixar o aplicativo, entendeu? Então, vocês têm que começar a pensar nisso. Aí vocês vão selecionar as ideias, né, mais viáveis, economicamente complexa, ou seja, são ideias inovadoras, que são coisas que ninguém não criou para elas serem atrativas e que são apaixonantes, certo? Então, ser viável, econômico, complexa e apaixonante. Aí, aqui na prototipagem, vocês podem criar desenhos de como é que vai ficar essa solução de vocês, com fluxogramas. E é uma abordagem que você testa e refina as ideias e você pensa com as suas próprias mãos. Vocês podem criar isso em papelão, vocês podem criar tipo uma plataforma com as várias etapas dela, sair para a rua, fazer uma validação disso aí com as próprias pessoas, usuários, que aí as pessoas podem dar informações para você nessa parte de prototipagem que não entenderam. Na primeira vez que eu participei de um curso de design, enfim, a gente ia criar um app para avaliar a qualidade dos serviços em Sergipe. E quando a gente saiu com, né, aqueles celulares assim, era um celular, a gente criou até de papelão, e a gente rodava, né, as telas, muita gente disse que não estava entendendo as perguntas, outros disse que não estava extenso, outros disseram que não usariam, outros disse que não tinha interesse. Aí a gente voltou dessa fase de prototipagem para refazer e aplicar de novo. Então, o sucesso que você tem é testar antes de você finalizar, se errar, se deu erro, ouvir de novo as pessoas, refazer. E faz isso várias vezes até ficar ótimo. Você fazendo isso, vocês têm menos chance que o produto seja, digamos assim, não seja utilizado ou ele não tenha sucesso, ou ninguém compre a sua ideia. Tá? Então, essa fase de prototipagem é isso, esse estágio. Aí eu coloquei prototipar rápido para aprender com erro e evitar consequências de grandes proporções, como, por exemplo, não ir adiante ou falhar a plataforma. Permite identificar alternativas e pontos de melhoria. Permite surgimento de visões compartilhadas, né? Permite também, de uma maneira divertida, que você aborde e solucione os problemas corretamente. Então, aqui, por exemplo, a pessoa criou um protótipo de uma rede que ela queria fazer e usou papelão e fez aqui com as caixinhas com os usuários e tal. E pediu para pessoas que iam utilizar isso aqui, explicando para essa pessoa, para ela dizer o que é que acha, se ia ser bom. E não pediu para uma pessoa só, entrevistou várias pessoas. Muito utilizado prototipagem também, assim, um protótipo de uma cabine aqui, que eles criaram para fono, e aí foi feito um papelão e simulando 2 pessoas. Isso aí é o protótipo. Aí, Ivone, qual a minha sugestão, até para quem for assistir essa aula no canal, né, no meu canal, que é a professora doutora Maria Gorete Fernandes, é eu parar aqui, tá? A gente vai dar um time aqui, eu vou abrir para vocês tirarem dúvidas dessas primeiras fases, e vou pedir para vocês ficarem no local, na sala de vocês, já pensando nesse problema de vocês, e criarem até o protótipo. Para a próxima semana, quando a gente fizer a parte 2, vocês já trazerem para mim os protótipos e as ideias, certo? Aí eu vou parar aqui
e vou abrir para perguntas. Queria que vocês abrir aqui, né, para a apresentação, para você abrir para vocês. Assim, vocês podem abrir a câmera aí de onde vocês estão, professora Ivone, e vocês perguntarem. Tudo bem, turma? E aí, tudo bem para vocês? Oi, pessoal. Então, vamos fazer uma interação, até para quem for assistir essa aula lá no meu canal. Pode ser que a dúvida de um de vocês seja a dúvida da pessoa. Então, Ivone, você me ajuda. Se o aluno falar e eu não escutar, aí você repete. É doutora Maria Goretti, né? Esse professor, o seu canal, que eu mandei o link para eles. Mas professora doutora Maria Goretti Fernandes. Ele está no canal no YouTube. Peço que vocês se inscrevam, porque eu tenho que chegar a uma quantidade para depois a gente começar a fazer evento gratuito, lives, tá? Então, e aí essa parceria com o Ivone vai ser muito importante nesse momento, Ivone. Eu deixo aberto tanto para você, que está nessa disciplina aí, como para os alunos, porque a pergunta de um de vocês pode ser a dúvida de alguém que vai assistir essa primeira etapa da aula. Pronto, tá certo. Quem tem dúvidas? Eu tenho uma pergunta. Pronto, você tem uma pergunta, venha mais para cá para ela ver você. Você está muito escondido. Fala o nome, faz a pergunta. Eu vou ficar intimidada agora, mas não, relaxe. Ó, senta aqui, ó, enquanto a Leilani não chega. Quando ela chegar, a gente coloca ela no outro lugar. Pronto. Bom dia, professora. Meu nome é Marco. Eu tenho uma pergunta que é a seguinte. Como eu defino se um problema é relevante o suficiente para eu tentar achar essa solução para ele? Certo. Como é que eu vou definir esses problemas relevantes? É isso? Isso. Você está em qual período? Sexto. Pronto, sexto período. Você nunca passou por nenhuma situação na fisioterapia que queria resolver aquela situação, aquele problema do seu paciente? Não teve nada que lhe chamou a atenção, até numa área que você esteja apaixonado? Vocês chegaram a atender já pacientes, Já. Vocês estão no sexto, então vocês já pegaram pediatria e estão atualmente em neuro. Uma boa perspectiva da gente pensar com relação a isso daqui, por exemplo, é nas órteses e próteses também dos pacientes. Às vezes vocês conseguem... Já pegaram a disciplina, né? Não. Mas, assim, pensando no paciente neurológico, geralmente, às vezes, a gente consegue, a gente mesmo fazer e dar para ele lá no final do tratamento, independente de ter pegado a disciplina ou não, porque eu sei que a professora Josimara, ela acaba, quando ela vê que tem necessidade, ela acaba guiando vocês por esse caminho. Então, esse poderia ser um problema, alguma questão relacionada a uma posição da mão, uma posição do pé, que vocês poderiam estar ali realizando algo para solucionar aquilo. Tá certo? A mesma coisa com as crianças. Não tem crianças que chegam também com algumas posturas que, se a gente fizesse algo, teria como melhorar ali de imediato. Então, é mais nesse sentido aqui também, não só no sentido de produto ou de serviço, pensando em quando me formar, mas agora, dentro da graduação. O que é que vocês conseguem ver de problemas? Ela até citou aqui, com relação ao fluxo de pacientes. Vocês estão agora no C4. Porque agora teve essa mudança aqui, agora teve Sim, o C4... Então, eles estão em um outro ambiente, mas se fosse para a gente pensar enquanto ambiente como era antes aqui, vocês conseguiriam, talvez, pensar em alguma coisa para cá. Ivone, o C4, quando eu saí daí, estava com vários problemas que vocês podem ajudar a selecionar. Tinha problema para o usuário chegar até o C4, tinha problema para marketing sobre a fisioterapia, que tem fisioterapeuta lá, né? Fazer também a parte educativa dos pacientes lá, tinham vários problemas, gente. O C4 é uma boa para vocês começarem, Ivone. Uma boa... Um dos grandes problemas, pelo menos que eu já vi algumas pessoas relatando, é a chegada dos pacientes. Porque antes as pessoas vinham diretamente aqui. Até hoje em dia ainda as pessoas vêm diretamente aqui no departamento procurar uma vaga. E agora, pelo que eu entendi, tá? Não estou lá, vocês me corrigem, vocês estão lá, tem que ser pela unidade básica de saúde para que essa pessoa seja encaminhada para o centro. Então, isso, de alguma forma, dificulta muito a chegada dessas pessoas ao serviço. Porque ela tem que sair da casa dela e ir até o UBS. Na UBS, ela tem que passar por uma avaliação para que ela possa receber ou não a indicação para ir para o serviço.
e só é aceito no serviço quem tem esse encaminhamento. Pois vamos fazer de conta que ele vai pegar esse desafio. Aí o que é que ele tem que fazer? Ele tem que juntar a equipe dele, eles têm que ir entrevistar as pessoas, tanto quem está lá no C4, como quem está lá na ponta ainda, lá que não sabe, a comunidade, e identificar quais são os problemas. Entendeu? Tem que fazer as personas, como eu falei. Dona Maria, seu José, entendeu? Aí depois disso, fazem a tempestade de ideias, brainstorm, aí tiram as melhores ideias, faz o protótipo, volta na comunidade para testar, e assim traz uma solução em que a gente tenha uma melhor garantia. Vocês entenderam isso, né? Aí, se não der certo, faz novamente até ficar redondo de uma forma que, quando alguém vier questionar, você diz, mas a gente já testou isso, já viu isso, aquilo, outro. Eu adoro, sabe, essa ferramenta, essa nova forma de inovar, Ivone, porque é uma coisa que a gente sai muito do científico e passa a fazer o processo de empatia com o paciente. Tem mais alguém que queira perguntar? Porque, assim, eu já passei a atividade, né? Que vai ser para a próxima semana. E, assim... Depois eu reforço para não seguir a atividade com passo a passo, tá certo? Porque eu já estou vendo as carinhas aqui, já assim, olha. Não, vocês têm que se animar. Inclusive, tem que participar aí do Centro de Empreendedorismo, Ivone. Os alunos de fisioterapia têm que estar atuantes lá no Centro de Empreendedorismo, participando, né, das atividades. Eu sempre falei isso para vocês e continuo dizendo. Tem os núcleos de tecnologia e inovação de cada universidade, aí vocês têm a Sintec. Inclusive, ficou, Ivone, ficou uma marca aí, a startup Vigorize, que a gente acelerou no processo que eu estava aí, entendeu? Tem que os alunos darem continuidade, porque ficou aí, eu estava aí, ficou aí para vocês. Tem mais algum aluno que queira perguntar algo? Ficaram com alguma dúvida? Eu não entendi a pergunta, porque a pergunta que o Marcos chegou, eu não entendi a resposta. Como assim? Como é que você está relevante? Então, a questão da relevância é o quanto aquilo poderia ou não impactar na vida da pessoa. É um problema real, por isso que ela falou da parte da entrevista, da necessidade de realmente entrevistar. Porque às vezes o que é que a gente pode pensar? Eu acho que isso é um problema. Mas para a pessoa que está ali, aquilo não é um problema. Eu vou te dar um exemplo fora desse contexto, mas que quando eu comecei a estudar eu achava que era um problema e não é. Eu atendo mais pacientes com enxaqueca. O que era que eu achava que incomodava mais a pessoa com enxaqueca? A dor de cabeça. Não é isso que dá a entender? Só que não. O que mais incomoda é a aura. Então, veja só, se eu pensasse uma solução só em cima da dor, eu estaria errando no atendimento do meu paciente, porque o que incomoda mais ele é outra coisa. Então, aqui, sobre a relevância do problema, é isso. Realmente é um problema do meu paciente ou é um problema que eu estou criando? Justamente. E a Ivone não pode criar um protocolo só para dor. Ela tem que criar para a áurea e para a dor, né? Porque senão ela está fadada, o produto dela, o serviço, a coisa que ela vai prestar, dá errado. Porque primeiro que o paciente pode não melhorar, e segundo que a maioria vai dizer que não é tanto a dor, e sim essa outra parte. Não sei se deu para entender. Agora, se eu colocar numa relevância, Ivone, deles, por exemplo, quando inicia o curso de fisioterapia, ou qualquer pessoa da área de saúde que inicia o curso que tem que pagar as disciplinas básicas, qual é o sentimento que vocês tiveram? Quero ver se vocês entendem meu raciocínio. Qual o sentimento no início? Qual o sentimento no início do curso, lá quando vocês estão pegando primeiro e segundo período? Ódio. Eles pegaram a dele, olha. Eles começaram a Sim, mas independente se é AD ou não, porque também vamos tirar da cabeça que as coisas em AD é ruim. Olha aqui, se não fosse AD, que a gente está aqui no híbrido, vocês estão participando aí comigo, estou aqui no Paraná, em Curitiba, na Universidade Federal, né, do Paraná, no Departamento de Prevenção e Reabilitação e Fisioterapia. Então, já pensou? Então, vamos abrir a cabeça. Essa geração de vocês não pode
sempre só estar criticando e ver tem que ver o lado bom e o lado ruim. Não só tem lado ruim. Todas as coisas. O que eu vejo que a maioria dos alunos que entram, seja no remoto ou no presencial, Ivone já passou por isso, se sente perdido. Porque só tem uma disciplina de fisioterapia, no caso de fisioterapia, que é fundamentos da fisioterapia, no caso de farmácia, é alguma coisa em farmácia, no caso de nutrição ou de medicina, e o resto não sabe nem por que está estudando. Vocês, às vezes, não sabem nem por que estão pagando administração, empreendedorismo e marketing, só vão saber quando estão no final. Entendeu? Verdade, então, assim... depois que se forma, que aí eles começam a precisar vender os essa minha disciplina aqui, que é a sua, e essa que foi a minha durante muitos anos, e é a bandeira que eu levanto, ela é a mais injustiçada, é a que vocês menos gostam, é a que vocês acham que menos tem a ver, e é a que mais tem a ver, porque muitos de vocês vão falir clínica, consultório, muitos de vocês não vão para mestrado, doutorado, muitos de vocês só vão para concurso e para residência e não sabem nem fazer a jornada de vocês. Pronto, coloquem como a jornada, a própria jornada de vocês na faculdade. Aí está a relevância. E aí a solução para uma pessoa que chega no primeiro período de fisioterapia, será que criar um aplicativo para os estudantes de fisioterapia que dê suporte, usando os que estão mais lá na frente para tirar dúvida, um chat de conversa, para enfrentar esse primeiro ano, olha aí, já é uma relevância. Ou então, grupos de estudos. Não é, Ivone? Exatamente. Então, assim, tudo que eu trabalho, eu não uso muito tempo para não desgastar. Então, eu quero que vocês fiquem com isso que a gente trabalhou aqui. Vou deixar vocês com a professora, que ela com certeza entendeu, e vou dar a chance para mais alguma pessoa perguntar. Dito isso, eu vou parar a gravação e vou retornar com vocês a próxima semana já com essa primeira etapa de vocês já tendo iniciado. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Mais alguma pergunta? Caros tímidos agora. Vocês podem fazer... Alguma coisa do slide. Ele saiu daqui, mas eu tinha percebido uma coisa do slide. Ivone, eles podem fazer também, durante o processo, perguntas pelo direct no meu Instagram, que é Inova Saúde. É muito fácil me encontrar. Pois é, as dúvidas vão surgir quando eles começarem a pensar e fazer o que foi solicitado. Isso mesmo. Eu vou deixar isso lá no canal, essa primeira etapa do Design Think, para vocês reverem, e vou passar mais material, Ivone, para você passar para eles, tá? Tem curso gratuito na internet sobre Design Think. Quem quiser fazer também para acompanhar melhor a aula, fique à vontade. Por exemplo, eu recomendo muito os cursos do Sebrae. A Universidade do Sebrae, a Universidade Aberta, são todos gratuitos. Tá? E gratidão, Ivone. E voltamos a semana que vem com a tarefinha aí que ficou a tarefa, né, para os alunos realizarem, para quem estiver também assistindo essa aula depois, se quiser fazer em etapas e aprender a fazer a jornada do Design Think. Tá certo, professora. Obrigada e até a próxima semana, tá certo? Até. Um abraço. Tchau. Tchau.